Olá, meus queridos, a paz do Senhor, todos vocês. Estaremos aqui trazendo mais um conteúdo, dando seguimento ao projeto de Gênesis a Apocalipse. Hoje estaremos falando aqui sobre a celebração de Abraão. No vídeo passado, nós tratamos sobre aquela passagem da carnalidade de Abraão em Gerar, quando Sara fora levada ao rei Abimeleque, o qual queria contrair matrimônio com ela. Sabendo Abraão do perigo que a sua vida corria na sua mentalidade, então ele repetiu aquele caso quando o faraó tomou Sara para fazê-la sua esposa. E nos dois casos, Deus entrou com providência, livrando o ilustre casal de possíveis prejuízos morais, espirituais e também salvando os propósitos proféticos de Deus para o casal. Nesse conteúdo, no capítulo 25, estaremos aqui analisando a celebração de Abraão. Finalmente, a profecia se cumpre na sua vida e Sara dá à luz um menino. E é sobre exatamente este assunto que nós iremos analisar. Pois quando a bênção chega, os problemas também chegam. Quando a vitória chega, geralmente você tem que lidar com algum tipo de adversidade em sua vida, pois o inimigo não quer ver você feliz, ver você sorrir, ver você embalar uma criança fruto de um milagre de Deus. Então as lutas sempre caminham juntas. E por isso temos que analisar, vigiar e desfrutar, celebrando os benefícios, as graças que Deus nos concede por seu ato de misericórdia e de bondade. Pois bem, no capítulo 21, versículo 1 ao 21 e capítulo 25, 12 a 18, nós temos aqui, portanto, esta celebração. Mas nós vamos dividir todo esse texto que envolve capítulo 21 até o capítulo 25, não é? Nós vamos dividir aqui em etapas, para que a gente possa ter um vídeo mais curto e você possa compreender. Então nós vamos tratar hoje aqui exatamente do capítulo 21 e depois continuaremos capítulo por capítulo. Pois bem, nós temos aqui, meus queridos, em primeiro lugar, a celebração de Abraão. Veja aí no versículo 1 ao versículo 7, o cumprimento da promessa de Deus na vida do casal. Aqui nós temos a natureza do cumprimento, isto é, Sara dá à luz o herdeiro da aliança. Olha que coisa maravilhosa, né? Vamos ao texto que diz assim, Gênesis 21, aqui, Gênesis 21, 1 e 2. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão, em sua velhice, na época
fixada por Deus em sua promessa. Então, esta é a natureza desta maravilha, o cumprimento da promessa de Deus, filho da aliança. Por isso é importante você entender a Bíblia do ponto de vista dos concertos. A Bíblia trabalha para a restauração da humanidade ao seu antigo lar, à comunhão com o Criador. E é exatamente sobre isto que ela existe na vida da humanidade. Então, nós temos aqui o nome para o cumprimento, 3 ao 7, ele é chamado de Isaque, que significa riso, pois todos os que ouvirem isto se rirão. Claro, lembra que Sara ria quando o anjo fazia a promessa a Abraão? E o anjo do Senhor, ou o Senhor, disse: por que Sara riu? Você riu sim. Pois bem, quando isso se cumpriu, as pessoas davam risada. Veja a alegria dentro da tenda de Sara, entre as mulheres servas, entre os familiares ali, todas as pessoas que conheciam a sua história, era motivo de risada. Não acredito que uma mulher nessa idade está embalando uma criança. Que coisa interessante. Claro, o milagre de Deus. Deus sempre trabalhou com a humanidade, operando milagres estupendos. Para quê? Para que você não tenha nenhuma dúvida acerca do Deus Criador que você serve. Por isso que nós analisamos o universo, o sol, a lua, os ventos, as tempestades, os fatos naturais. E o que acontece com isso? Isso é uma demonstração da existência e do poder de um Deus todo-poderoso. E aqui no nascimento de Isaac, a gente vê exatamente a existência de um supremo ser que opera o impossível para fazer um casal feliz, quanto mais uma humanidade crédula inteira. Pois bem, vamos aqui ao versículo 3 ao 7, olha. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou conforme Deus lhe havia ordenado. Então, se você for analisar aí os versículos até o 7, você vai ver então essa harmonia, essa alegria. Mas também, quando a alegria está no lugar, logo, logo começa os pequenos problemas. Isso nós vamos ver. Mas antes, no versículo 8, nós temos aí uma festa maravilhosa. Nós temos aí um comes e bebe fantástico, pois é a celebração do nascimento de um menino, cujo menino tinha promessas de Deus. As alianças de Deus cumpririam ou seriam transferidos para esse menino. E isso é importante demais. Mas vamos à festa aqui, olha. Versículo 8 aqui, o propósito é celebrar o desmame de Isaac, né? Naquela época, a criança mamava até certo tempo, e quando era tirado o peito da criança, fazia-se uma festa. E foi exatamente isso que Abraão fez. Olha o versículo 8 que diz: o menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Glória a Deus. Como que você pode imaginar uma família, um casal que vinha relutando, lutando, buscando, orando, esperando, cometendo erros, apressando, tentando apressar a promessa de Deus, como foi o caso de Ismael.
e de repente agora eles celebram uma festa pelo surgimento de um menino que fora fruto exclusivo da promessa de Deus. Maravilha, não é? Isso é uma bênção. Isso é motivo, evidentemente, de um jantar, de um comes e bebes, na presença do Deus Jeová, o Deus Todo-Poderoso. Só que, enquanto ambos estavam se alegrando, o inimigo não ia deixar isso muito barato, não. Aqui nós vemos então a fúria. Surge aqui um momento de zombaria. De zombaria. Por quê? Ora, quando tem um irmão na família, único, herdeiro, pelo menos no entendimento da mãe e do menino, e de repente nasce o original herdeiro, o que não vai acontecer dentro dessa família? Você pode entender isso? Dentro de uma tenda está a mulher legítima, Sara, a serva Agar, um menino com 13 anos, filho de Abraão. Como que não aconteceria, portanto, uma zombaria ali? Houve, evidentemente, coisas de família. Aconteceu. Então veja aqui que no versículo de número 9, Sara vê Ismael zombando de Isaque. Sara percebeu. Olha aqui o que diz a palavra de Deus. Ó. Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, dera que a egípcia dera a Abraão, estava rindo de Isaque. Ó, quando o menino estava ali sendo acariciado pelas mulheres, no colo de um e de outro, né? No colo de Abraão, no colo da sua mamãe, a sua mamãe glorificando a Deus pelo milagre daquela criança, o irmão mais velho ficou meio que constrangido, irritado e começou a zombar. Começou a zombar do menino. Pô, o cara tomou meu lugar na família, esse meu meio-irmão. Ah, isso não pode ser justo. Ah, esse menino aí não vai dar nada. E Sara viu aquilo. E quando Sara viu aqui no texto a zombaria de Ismael, então nos versículos 10 e nos versículos 11, estoura a fúria. Olha que a festa que estava entre convidados, todos ali, bebendo, comendo, se divertindo, segundo os padrões da cultura da época, a festa começa a se transformar em problemas particulares, de família, intriga, zombaria, fúria. Eita! Sara pede para Abraão aqui, ó, ordenar que Agar e Ismael deixem o acampamento. Ela não toleraria alguém, principalmente da família e servos, zombar do seu filho, zombar da sua própria pessoa. Mas na inteligência de Agar e na inteligência de Ismael, uma criança de 13 anos, não compreendia a realidade dos fatos. Só Abraão e Sara compreendia a origem, o porquê, a missão daquela criança. Era uma criança cuja divindade celestial havia profetizado e não chegava ao entendimento daquelas pessoas, provavelmente. Então, aqui nos versículos de 10 a 11, a gente vê então a reação dela. Vamos ver aqui, olha. A Bíblia diz assim: E disse a Abraão: Livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaque. A Sara estava irada, estava furiosa, né? Isso perturbou demais a Abraão, pois envolvia um filho seu. Evidentemente, por quê? Porque embora
Abraão tinha certeza do chamado espiritual para Isaque, que era o filho da livre, da mulher legítima, e Ismael era seu filho também. E nenhum pai quer ver o seu filho errante pelo deserto, saindo sem saber para onde, apenas por questões de intrigas de família. Tinha que ter um motivo, um meio de solucionar esse problema. Mas Sara estava furiosa. Com ela não tinha conversa, ela queria se livrar do menino e da sua mãe também. E ela chamou Abraão: olha, você é o pai desse menino, põe esse menino, sua mãe, para longe daqui. Não podemos conviver com este menino, porque o meu filho é o herdeiro da promessa. Então você percebe que existe uma promessa. Por isso que a Bíblia caminha justamente pelos trilhos da restauração do homem. E Deus fez promessa, a primeira promessa lá no Éden, 3:15. E dali ele vem trabalhando com seres humanos até que chega agora na pessoa de Abraão e faz uma promessa a Abraão nacional, temporal e espiritual. E Isaac encabeça agora a responsabilidade de levar essa responsabilidade adiante, até que surja Jesus Cristo em pessoa na terra. Jesus Cristo em pessoa na terra seria o ponto cabal de todas as profecias que se resume em torno da sua pessoa. E aqui é apenas a construção desse glorioso acontecimento que nós sabemos que ocorreu lá em Belém, né? Ocorreu lá em Belém. Mas isso são coisas para nós chegarmos lá e comentar. Pois bem, sendo assim, Abraão, embora doloroso, sentido, ele resolveu dar ouvido à sua mulher e houve aqui a despedida do rapaz, né? Depois de ser assegurado que Agar será sustentada pelo Senhor, Abraão a despede com água e comida. Olha aqui, 12 ao 14. Agar servia a Abraão como serva desde quando ela veio lá do Egito, que provavelmente ela veio dali, quando Abraão foi para lá se livrar da fome. E até esse tempo ela estava servindo ao seu senhor. Ela foi a mãe de um filho seu. Agora, não é justo uma pessoa servir tanto tempo e receber como acerto de conta um odre de água, né, nos ombros, aqui, ó, um odre de água nos ombros, e, enfim, vai que Deus te abençoe. Não é assim que muitos crentes faziam antigamente, muitos pastores? A irmã servia na igreja como zeladora o tempo todo e não tinha direitos trabalhistas nenhum? E quantos problemas de ordem trabalhistas nas igrejas? Hoje acabou isso, provavelmente, né? Mas isso aqui é quase que semelhante. Abraão, eu te sirvo há tanto tempo e o que eu tenho como recompensa é um odre de água na minha cabeça? Meu filho, isso aí errante pelo deserto? Pois foi isso que aconteceu. Veja que o texto aqui, 12 e 14, olha. A palavra de Deus diz assim, olha. Mas Deus lhes disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. O pai estava aflito, estava perturbado. O pai jamais iria ficar contente sabendo que um filho está errante pelo deserto, onde o perigo iminente, tantas coisas poderiam acontecer com seu filho. E aí Deus então entra e acomoda o coração de Abraão. E a Bíblia diz: atenda a tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Olha que expressão maravilhosa. Olha o 14. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães
e uma vasilha de couro cheia de água, entregou-os a Agar, e tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Beceba. Você pode refletir esta cena? Deus lembra a Abraão a finalidade e a missão de Isaque, que envolve promessas, que envolve o surgimento de uma nação escolhida por Deus, que seria amada por Deus, e Deus seria Deus desta nação, com propósitos espirituais para o mundo. E agora era óbvio que nesta fúria, nessa intriga que acontece aqui no momento de celebração, Abraão deveria se despedir do seu filho e da escrava. Agora, o que a gente percebe, conforme eu já falei, a recompensa que Abraão deu para aquela mulher: alguns pães, um odre de água, aqueles couro feito uma bolsa pendurada nas costas, um menino com a trouxa de roupas vagando pelo deserto de Beceba. É claro que nenhum corpo humano tem resistência ao sol escaldante do deserto, às privações do deserto. E aquela água, aquele pão, logo seriam consumidos. Então veja a provação, o sofrimento de alguém que sai errantemente pelo deserto afora da vida, esperando a morte chegar. Por isso, amados, se não é Deus em nossas vidas, no deserto espiritual que vivemos neste mundo, jamais sobreviveríamos essas calamidades que vivemos hoje. Se vivemos em meio a tantas apostasias, a tantas coisas, é porque Deus está no controle de nossas vidas e o Espírito Santo nos refrigera dia e noite para que possamos suportar este mundo até que Jesus Cristo venha, até que Deus surja nesse deserto e nos arrebate daqui para as mansões celestiais. Mas vamos aqui ao texto. Então, despedida, ela sai errantemente para o deserto, etc. E logo que se vê sem proteção, sem amigos, sem ninguém, apenas passarinho cantando lá distante, a raposa rosnando acolá, leões rugindo em tal lugar, certamente, ou animais selvagens, animais peçonhentos, etc. Uma série de perigo. Evidentemente, foi tomada pelo medo, pela angústia, pelo sofrimento, pela dor, pela solidão. E agora uma mãe sem futuro, mas com promessas de Deus, porém, cadê Deus? Aonde está o Senhor? Abandonada, sozinha e sedenta, angustiante, escaldante e já quase entregando-se à morte. O menino cansado, sem água, enfadigado, veja a cena no deserto. E ela é tomada de medo. No deserto, H aqui, olha, teme que ambos morram logo por causa da exposição ao sol, a tantas coisas que o deserto oferece que não é para a nutrição nem para a sobrevivência de ninguém. Por isso, aqui no versículo 15 e 16, a palavra de Deus diz assim: quando acabou a água da vasilha, olha, quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Oh, que cena triste, não é? Que cena triste para uma mãe, um filho já perdendo as vitaminas e a vitalidade do seu corpo, sentado ali, sem força nem sequer para se pôr em pé e continuar a andar. A mãe desesperada senta a uma distância de um tiro de flecha para não ver a criança morrer.
e as lágrimas começam a descer. Que tristeza, que, que cenário mais comovente. Porém, a surpresa maravilhosa acontece. O divino começa a entrar em ação. A providência divina começa a entrar em ação. Por quê? Porque Deus jamais deixaria Ismael morrer no deserto. Deus jamais deixaria as lágrimas permanecerem no rosto de Agar até o amanhecer. Porque a Bíblia nos diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. Isso se viu para Agar, e como o exemplo de Agar serve para você e também serve para mim, e serve para todos os cristãos que se submetem a muitas angústias, muitos problemas da alma, problemas de depressão, problemas, enfim, natural na vida dos seres humanos. Nós não estamos livres disto, mas o que importa é que, na hora da dor, da calamidade, das lágrimas, Deus sempre se manifesta com uma saída para você e para mim. Veja como ele fez com Agar aqui. Aqui nós temos, então, o retorno da felicidade na vida desta mulher. Por quê? Porque a libertação e o crescimento de Ismael foi algo prometido por Deus aqui, olha. Deus provê água e comida para Ismael e, posteriormente, aqui no texto, o conduz à maturidade. Ele cresceria, ele daria frutos, ele seria também pai de 12 príncipes, segundo a visão de Deus. Então, veja aqui, nos versículos 17 a 21, o provimento de Deus para esta criança. Depois, Deus mostra aqui em sua palavra os descendentes de Ismael também, como prova daquilo que Deus promete na vida desta criança. Então, 17 ao 21, está escrito assim, olha. Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus do céu chamou a Agar e lhe disse, olha a manifestação divina. O que a aflige, Agar? Porque estás aflita? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. É interessante que quando Deus se manifesta, ele se manifesta primeiro analisando o ambiente, o que está acontecendo. E Agar também estava em lágrima. Agar estava em lágrima. Mas aquilo ali foi tudo fruto de uma precipitação de Sara, depois Abraão, enfim, toda aquela história emaranhada que acabamos de averiguar nos textos, nos capítulos anteriores. Mas agora, Deus, olhando o ambiente, Deus vê o choro do menino. Deus vê o choro do menino e chega até Agar e faz as perguntas para ela, né? O que aflige Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Você veja a situação que estava aquela criança, que não podia nem se levantar mais, as energias, a fadiga, a falta de água, no deserto. E tem momentos que é assim, quando Deus chega, Deus consola a mãe e diz, Agar, você tem condições de levantar o seu filho. Então levante-o, para que haja aí um sentimento materno e haja também aí um amor recíproco, filho e mãe e filho. E ela assim o fez, né? E ela assim o fez. Ela socorreu a criança, vamos aqui, ó. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu-se beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã
e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Ela era uma egípcia de natureza nata. E aqui nós vimos uma página diferente, maravilhosa na vida desta mãe e deste filho. Você percebeu aqui o milagre que Deus operou? Porventura, por que ela estava entregue à morte e entregou à morte o seu filho, deitando debaixo de um arbusto? Não tinha água. A água havia acabado do odre. Mas quando Deus chega, que analisa a situação, a primeira coisa que Deus fez foi um milagre. Deus fez brotar ali uma fonte de água. Deus fez brotar um olho d'água em algum lugar. E é interessante que Sara não conseguiu ver. E Deus fez com que ela visse aquela fonte de água. Água boa, fresca, potável. Água que Deus operou com milagre para sustentar a vida da criança e dela. E ela foi lá, encheu aquele odre de água e concedeu a água, levou a água até o menino. E aí o que acontece? Quando ela viu a bonança e a presença de Deus e a bênção de Deus, ela viu que aquele deserto poderia servir, sabe de quê? Da estrutura para a sobrevivência do menino. O deserto, que antes era motivo de sofrimento, passou a ser um território lucrativo, benéfico para o futuro de um rapaz. E foi exatamente o que ele fez. Foi para o deserto de Parã e lá, crescendo, a sua mãe no Egito procurou uma egípcia para ele, casou, e aí o que acontece? Se transformou numa espécie de um Robin Hood, né? Robin Hood do ponto de vista de morar no deserto. Não estou falando no ponto de vista da história dos filmes, roubar dos ricos para dar para os pobres. Não é isso aqui, por favor. Mas cresceu no deserto, morava no deserto, gerou família no deserto, descendência no deserto. Por quê? Porque quando Deus tem um plano na vida de uma pessoa, não é o ambiente que vai transformar a realidade em fatos, mas é o milagre de Deus. E Deus é aquele que provê uma mesa no deserto para mostrar que ele é Deus na sua vida, na vida de Agar e de Ismael, de Abraão, de Isaac, para que todos pudessem ter um final feliz. E foi exatamente isso que Deus fez e faz até hoje comigo e faz com você também. Não se preocupe se o deserto está ardendo em sua vida. Se Deus está no controle da sua vida, ele provê uma mesa no deserto, fará você celebrar festas e mais festas por milagres e mais milagres que ele há de operar na sua vida. Então se acomode, não tenha medo. Não penses que a obra missionária vai lhe matar de fome. Não reclame nas redes sociais que precisa de dinheiro, que precisa de Pix. É uma vergonha ver muitos crentes nas redes sociais pedindo ajuda, pedindo Pix, pedindo dinheiro, lamentando fome, lamentando miséria. Ou você é um fake news, ou você é um homem sem Deus na vida, que vive chorando miséria. Deus permite privações para que você possa se aproximar dele com mais comunhão, com mais alegria, com mais confiabilidade. E assim, ele opera no deserto uma mesa para fazer você feliz. Pois bem, terminando aqui esse ponto de vista do capítulo 21, a celebração de Abraão, nós temos aqui os descendentes de Ismael. Olha, assim como Deus havia predito, Ismael torna-se pai de 12 filhos. Olha que maravilha! Os descendentes de Ismael, aqui no capítulo 25, versículo 12 ao 18. Lá nós temos, portanto, os descendentes desse rapaz. Vamos analisar aqui. Aqui, olha. Os filhos de Ismael, promessa de Deus, fazendo cumprir na vida deste rapaz. Pois bem, este é o registro da descendência de Ismael.
o filho de Abraão, que Agar, a serva egípcia de Sara, deu a ela. São estes os nomes dos filhos de Ismael, alistado por ordem de nascimento: Nebaiote, o filho mais velho de Ismael, Quedar, Adbeel, Misbizão, Misma, Dumã, Massá, Haddad, Temã, Getu, Nafis e Querdemá. Foram esses os 12 filhos de Ismael que se tornaram os líderes de suas tribos. Os seus povoados e acampamentos receberam os seus nomes. Ismael viveu 137 anos, morreu e foi reunido aos seus antepassados. Seus descendentes se estabeleceram na região que vai do Havilá a Sul, próximo à fronteira com o Egito, na direção de quem vai para Assur. E viveram em hostilidade contra todos os seus irmãos. Por quê? Porque a Bíblia diz que seus descendentes seriam como animais selvagens. É uma coisa bem interessante. Você pode analisar os árabes hoje e a sua convivência com o povo de Israel. Os árabes eram descendentes de Ismael. E até hoje parece que essa intriga não parou. São hostis, são gente hostis. Vocês já analisaram esses grupos terroristas lá no Oriente Médio, Hamas, Hezbollah e tantos outros? Não seria esse povo oriundo das descendências de Ismael? Pois a Bíblia diz que seria um povo hostil, e de fato o foi, até mesmo entre seus irmãos. Porém, o que nós temos que analisar aqui no texto é o cumprimento da promessa de Deus feita a Agar, dando a ele os seus descendentes, nos capítulos 25, de 12 ao 18. Assim, Deus, então, cumpriu o que disse. Ismael tornou-se pai de 12 príncipes. Agora nós temos um capítulo resolvido, uma história de celebração do nascimento de Isaque, todo aquele drama que ocorreu, mas um final feliz para ambas as partes, para Abraão, para Sara, para Isaque, para Agar e para Ismael. E é assim que Deus faz. Que Deus lhe abençoe. Compartilhe essa palavra, dê o seu joia, faça o seu comentário, nos ajude em oração e nos motive a continuar compartilhando a mesma e levando àqueles que precisam. Portanto, estaremos na próxima videoaula falando sobre a aliança de Deus, a aliança de Deus com Abraão. Deus lhe abençoe, fique na paz e esperamos em Deus bons encontros aqui de Gênesis a Apocalipse. Forte abraço, em nome de Jesus.